Olá, alunos. Iniciando mais uma aula de envelhecimento e educação física. Nós finalizamos aí na última vez a parte de sistema imunológico, né, da imunossenescência. Conseguimos ver pelo menos algumas alterações em depreciação aí desse sistema com envelhecimento. Algumas características aí do exercício como ferramenta para o combate dessa imunossenescência, né? E lá atrás a gente tinha programado, né? Logo em seguida, discorrer sobre o sistema cardiovascular, né? Então, a partir de hoje, a gente vai estar estudando nessa disciplina o sistema cardiovascular, a senescência do sistema cardiovascular, ou seja, as alterações aí e os prováveis declínios desse sistema. E por fim, como a gente fez lá no sistema imunológico, a gente vai tratar do exercício, fazer a relação do exercício e do envelhecimento desse sistema. Só para relembrar um pouco o que a gente já viu em outras disciplinas como anatomia e fisiologia, algumas características e funções do sistema cardiovascular. Pensando em exercício, eu tenho um aumento da demanda de oxigênio, pode chegar de 15 a 25 vezes em relação ao nível basal, ao nível em repouso. E aí meu sistema cardiovascular, paralelo com o sistema respiratório, fica responsável aí com o transporte de nutrientes, a minha termorregulação, né? E em paralelo com o respiratório, com a disponibilidade de oxigênio e remoção de dióxido de carbono. O meu sistema cardiorrespiratório, então, vai fazer essa homeostasia, né? Que seria os dois juntos, entre oxigênio e CO2 em exercício. Como já foi falado, em exercício físico a demanda de oxigênio aumenta e aí meu corpo faz alguns ajustes nesse meu fluxo para atender essa nova demanda, esse novo quadro que eu tenho agora em exercício. É feito aumento no débito cardíaco, que nada mais é que o volume sistólico vezes a minha frequência cardíaca. Eu tenho um aumento para tentar atender essa demanda. E eu tenho uma redistribuição do fluxo sanguíneo, né? Então, a redistribuição do meu fluxo sanguíneo é diminuir o fluxo em órgãos inativos, como algumas vísceras, e aumentar a distribuição desse fluxo para a musculatura que está ativa, para a musculatura que está trabalhando. E bem como no débito cardíaco aumentado, tem uma quantidade de sangue bombeada por minuto aí maior, né? E falar de sistema cardiovascular é falar aí principalmente, né, quase que exclusivamente, de coração e vasos sanguíneos, né? E aí a gente lembra que os vasos a gente pode separá-los aí em artérias, veias e capilares, né? A gente pode ter até maiores subdivisões nas arteríolas, né? Que são artérias de calibre bem menor, e as vênulas são veias com calibre bem menor. Mas de modo geral a gente pode falar então que é dividido dessa forma, né? Sistema cardiovascular, coração e vasos. E sobre as funções,
principalmente, né, disponibilizar, e aí a gente pode pensar em desde glicose para o meu encéfalo até aminoácido para o meu tecido muscular. Quando eu penso em remoção, eu posso pensar em diminuição de acidez, remoção de íons de hidrogênio, remoção de dióxido de carbono dentro da minha célula, transporte, e aí a gente pode pensar em transporte, por exemplo, da minha hemoglobina, carregando oxigênio, manutenção, dentre outros, principalmente da minha homeostase, e bem como prevenção também de tecidos e sistemas. Na parte do coração, para a gente lembrar, então, o ciclo que a gente tem da minha parte circulatória e o caminho que o meu sangue vai fazer, né? Só para a gente relembrar, né? O sangue que é rico em dióxido de carbono, ou CO2, e pobre em oxigênio, sangue vai chegar e via veia cava inferior e superior, ele vai cair primeiramente no meu átrio direito, e através da minha válvula direita ou válvula tricúspide haverá comunicação entre as câmaras, e esse sangue vem ainda pobre em oxigênio, né? Ele está cheio de dióxido de carbono. Ele vem para o ventrículo direito, e desse ventrículo direito aqui, através do meu tronco pulmonar e das minhas artérias pulmonares, né? Que aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque é uma artéria, mas está levando, é exceção à regra, né? Porque é uma artéria, mas ela está levando dióxido de carbono. Então, é rico em dióxido de carbono. E daí esses sangues vão lá para o meu pulmão, né? Para eu fazer iniciar o processo aí da comunicação coração-pulmão, né? Lembrando que a gente tem lá a circulação sistêmica, né? E a circulação aí cardiopulmonar. Esse sangue chegando então ao meu pulmão, lá nos meus alvéolos, há a troca gasosa que já foi bem estudada aí, né? E aí sim eu venho através de veias, né? Continuando a exceção aí de invertida em relação a veias e artérias e sangue rico em oxigênio e dióxido de carbono, então vem as minhas veias aí e elas despejam esse sangue agora sim rico em oxigênio, que foi feito a troca gasosa nos meus alvéolos, e aí esse sangue é derramado lá primeiramente no meu átrio esquerdo. Há a comunicação que a válvula mitral permite, ou válvula bicúspide, e daí sim esse sangue chega para o meu ventrículo esquerdo para finalmente acontecer aí a sístole, e através da minha aorta, que no início da curvatura dela já tem uma bifurcação para 3 saídas, principalmente para atender aí a circulação superior, pensando em carótida, artéria carótida e encéfalo, além da minha parte superior. E aí eu tenho então a minha aorta descendente disponibilizando todo esse sangue que foi ejetado na sístole para o sistema.
e aí esse sangue vai ter um caminho de acordo com as necessidades desse indivíduo e da situação que ele se encontra. E do meu lado direito, a gente pode falar da parte elétrica, né? Da parte de contração e o seu mecanismo elétrico, né? Então, lá primeiramente no meu nódulo sinoatrial, eu tenho essa geração desse estímulo, e aí por uma cascata, que a gente viu também, não vamos nos prolongar agora, a gente tem o recrutamento desses cardiomiócitos, né? Dessas células musculares aí do meu miocárdio, para aí ter então as respectivas contrações. Tudo bem? E falando em vasos novamente, então aqui com aquela segunda subdivisão, a gente tem aí artérias, arteríolas, capilares, que são aí a menor unidade aí pensando em vasos. E aí eu tenho vênulas e veias, né? Aqui repara que o caminho é como se fosse calibres maiores aqui, né? Como artérias. Então pensa lá na minha aorta descendente, e essa aorta descendente se ramificando em grandes artérias. E aí, à medida que eu vou chegando num tecido, num produto final, num objetivo final aí de onde esse sangue está indo, eu tenho arteríolas menores, e quando eu chego nessa região propriamente dita, eu tenho os capilares que vão me ajudar nas trocas, que são pequenas veias, e aí eu venho com um sangue depois venoso, né? Com um retorno aí com as vênulas e depois com as veias maiores, até chegar onde a gente estava discutindo aqui, a veia cava inferior e superior, para ofertar lá para o meu átrio direito esse sangue venoso, para eu conseguir fazer a minha troca gasosa, né? Então esse cenário, né? Aqui ele traz também o dado de quase 100 mil quilômetros de vaso a gente tem aí no nosso corpo, para ter uma ideia da quantidade, né, de volume de vasos. E tudo isso que eu venho falando até aqui acontece aí, vamos dizer aí, com um adulto jovem saudável de forma harmoniosa, né? Mais adiante a gente também tem que lembrar da morfologia do meu vaso, né? Como ele é dividido. Onde eu tenho a túnica mais íntima, mais interna, aqui do meu lado direito, né? Eu tenho a artéria, e composta aí pelo meu endotélio. Aí eu tenho o meu tecido elástico aí, composto principalmente de elastina, o meu músculo liso, tudo isso fazendo parte aí da minha túnica média, a camada média do meu vaso. E por fim eu tenho um tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo que reveste esse meu vaso, essa minha artéria, fazendo parte aí da túnica adventícia ou túnica externa, né? Aí quando a gente fala de veias, a gente tem principalmente menos tecido, um calibre menor, bem como uma capacidade reduzida de aguentar pressão, né? A artéria, o meu sangue de ida, vamos dizer assim, vai ter uma capacidade de suportar a pressão
bem maior que as veias, né? E as veias também terão, no caso a artéria não tem, terão as válvulas, né? Que impedem, quando estão em funcionamento normal, impedem o retorno do sangue e a continuidade desse sangue para o meu objetivo final, que seria lá minha veia cava inferior e superior. Aqui a gente tem só primeiro do lado direito uma visão real, né? E aqui na animação do funcionamento das minhas válvulas venosas, né? Impedindo o retorno do sangue quando necessário. E também a participação e a diferença quando eu tenho aí a questão da contração muscular, a gente viu isso em fisiologia, anatomia, que a contração muscular, e meu músculo contraído, essa válvula tende a ficar fechada, se minha contração está aqui, para esse sangue poder passar, e o contrário, quando eu tenho um quadro de músculo relaxado, só para a gente relembrar. E mais ou menos como a gente falou lá quando estava discorrendo sobre o coração, a mecânica circulatória, né, que a gente falou. Então, esse ciclo aqui é contínuo, né, ele não para. Então a gente tem aí o átrio direito, né, com o sangue venoso aí advindo, né, oriundo lá da minha cava inferior, superior. Aí eu tenho a comunicação atrioventricular, via tricúspide, né? Aí tenho a válvula pulmonar, tronco pulmonar, artérias pulmonares levando sangue rico em dióxido de carbono. Tenho a troca nos capilares pulmonares. Aí eu tenho sangue com dióxido de carbono indo para a parede interna do meu pulmão e eu estou pegando oxigênio. Quando eu faço a minha expiração, eu tenho oxigênio da minha inspiração, por toda a troca de pressão atmosférica que a gente já viu, e a musculatura abdominal diafragmática. Então eu tenho as veias pulmonares trazendo o sangue agora, sim, rico em oxigênio. Lá para o meu átrio esquerdo, de novo, tem uma comunicação atrioventricular via bicúspide ou mitral. Por fim, o sangue chega na câmara de ventrículo esquerdo e pela válvula aórtica eu tenho aí a aorta descendente, tem aquela bifurcação que eu falei para vocês logo na curvinha da saída da minha aorta, e artérias sistêmicas, e carrego esse sangue, né, para onde for necessário, né? Então, só de pensar nesse processo, né, a gente tem que falar sobre ele e pensar, por exemplo, em senescência. Pensa aí, qualquer disfunção ou problema estrutural que eu venha a ter em qualquer fase desse processo, eu posso levar, muito provavelmente posso levar a um comprometimento da mecânica inteira circulatória, né? E aqui a gente só está falando ainda de pulmão e coração, né? Então, lá no sistema teremos alterações, possíveis alterações com essa senescência, que podem comprometer aí o fluxo sanguíneo, o atendimento da demanda de nutrientes para cada tecido, a termorregulação. Então, será que eu vou ter comprometimento nessas áreas? Por quê? Né? Então, é isso que a gente vai tentar discorrer. E voltando lá no comando elétrico que a gente estava discorrendo aqui do lado direito, a gente também tem que lembrar que a gente tem um comando intrínseco, que é a autoexcitação, né? A capacidade aí
autônoma do meu coração de ter batimento cardíaco. A gente lembra que isso é independente do meu sistema nervoso central, mas eu tenho o sistema nervoso central de forma extrínseca, né? Pode ser colocada quando a gente está usando de referência o coração. Eu tenho lá o meu sistema nervoso autônomo, dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E aí eu tenho fibras simpáticas e parasimpáticas inervando esse miocárdio e principalmente fazendo um processo de auxílio no bom funcionamento desse órgão tão importante. E também é válido lembrar que a gente tem algumas mudanças aí que acontecem com estresse crônico do treinamento, né? A gente viu isso em fisiologia do exercício, então elas estão aí divididas em frequência cardíaca, volume de ejeção, débito cardíaco, pressão arterial. A gente tem mudanças, né, nessas regiões aí com treinamento, né? Isso pensando em indivíduos saudáveis, normais, né? Então, tudo isso vai fazer com que o coração aí trabalhe de forma mais eficiente. Então, por exemplo, volume sistólico, é o volume de ejeção, o volume de sangue que sai lá do meu ventrículo esquerdo, ele vai depender principalmente desses fatores, né? O volume de sangue que está vindo de volta para o coração, a capacidade de extensibilidade ventricular, consequentemente, quase que intimamente ligado à contratilidade, né? Ventricular e a pressão lá nas minhas artérias aorta e pulmonar, essa pressão exercida contra a minha sístole, quando eu tenho a sístole, a fase sistólica aí, eu tenho o ventrículo direito e esquerdo ejetando sangue, então o ventrículo direito está ejetando sangue lá para o meu pulmão, lembra? E o ventrículo esquerdo para o sistema. Só que eu tenho esse volume, essa pressão saindo, mas eu tenho uma pressão na minha artéria aorta e pulmonar contra. Então, esses fatores aí regulam o volume sistólico. A pressão arterial, que nós já vimos, e ela pode ser também entendida como produto aí do débito cardíaco pela resistência periférica total, seria a melhor forma de mensurar a pressão arterial, mas completamente inviável para a gente, da utilização de instrumentos de verificação de resistência periférica total pelo débito cardíaco, né, que seria a melhor forma. E os parâmetros aí vocês já conhecem, as referências, aliás, desculpe. O débito cardíaco, como eu falei, tem a influência aí da frequência cardíaca e volume sistólico, né? Ele é um vezes o outro. Quantidade de sangue aí de litros por minuto, bombeados. E em exercício a gente sabe que isso tem uma diferença, vocês já viram. Tem um aumento do meu débito cardíaco, tá aqui, né? Minha saída cardíaca. E aí de 5 litros por minuto eu tenho de 20 a 40 litros por minuto. Ainda pensando em indivíduos saudáveis, adultos, sem comprometimento aí patológico, né? Na área do sistema cardiovascular. E então nosso próximo vídeo, próxima aula, a gente vai entrar aí no envelhecimento do sistema cardiovascular propriamente dito. Então hoje era a introdução para a gente lembrar de alguns termos, algumas estruturas, para a gente quando falar dos declínios e de prováveis comprometimentos, vocês estarem mais com a memória mais refrescada aí. Tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui. E hoje, sexta-feira, a gente tem tarefas lá. Tem um prazo de 15 dias para entrega. Estão lá no questionário, tá? 2 questões para essa disciplina e 2 para outra. Obrigado.